compromisso bastante grande, né? Estar aqui à frente para falar sobre família, que é um assunto muitas vezes é muito comum a nós, mas é bastante difícil de ensinarmos, não, ou melhor, não ensinarmos, né, mas de falarmos sobre esse assunto. Nós estamos plenamente na dependência do Senhor e do Santo Espírito de Deus para que tudo que for falado seja vindo dele para o nosso ensino. Como Deus já tem falado comigo quando estudando esse assunto, e que seja assim com todos nós, né? Que o Senhor fale aos nossos corações para que nós possamos cada dia servi-lo melhor, né? Fazer melhor aquilo que Ele quer de nós. Pensando sobre o tema família, me veio muito à mente sobre a responsabilidade de nós homens. Nós como maridos e pais. Uma responsabilidade muito grande que Deus deixou para cada um de nós e que às vezes até nos assusta, nos deixa preocupados. Sentimos um peso muito grande quando olhamos para a palavra de Deus e lemos sobre o que Deus deixou registrado para cada um de nós como homens, como líderes da nossa família, né? Nós vamos pensar sobre esse assunto e vamos pensar alguns aspectos dessa responsabilidade. Queria ler primeiro em Juízes capítulo 21, o versículo 25. Juízes 21 e 25. Vamos ler versículo 25 de Juízes capítulo 21. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Voltamos um pouquinho ao capítulo 17, o versículo 6. Juízes 17, versículo 6. As mesmas palavras que lemos agora. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E Deuteronômio 12, verso 8. Deuteronômio 12, 8. Não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Esses 3 versículos nos mostram uma total desordem no meio do povo de Israel. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia direito, ou o que parecia bem, o que parecia correto aos seus próprios olhos. Quando nós não temos uma ordem, nós não temos uma hierarquia, quando nós não seguimos algo que foi procedimentado por Deus, cada um faz o que quer. Se nós não tivermos leis e regras para seguirmos, nós vamos viver em total desvio daquilo que é bom. O que eu penso ser direito pode não ser o mesmo que você pensa ser direito. O que eu penso ser bom pode ser diferente do que você pensa ser bom. O caminho que eu penso ser o certo, você pode não pensar que seja certo. Então fica uma total desordem, fica totalmente fora de qualquer contexto de sociedade, de família, porque todas as coisas ficam desordenadas, porque cada um faz o que quer, cada um faz o que lhe dá na cabeça. Então esses versículos mostram de um momento onde não havia alguém que tivesse autoridade em Israel. Não havia um rei que fosse uma autoridade. Não havia alguém que dissesse o que era para ser feito. Nós bem sabemos que o fato de não haver um rei não era motivo para se desviar do Senhor.
porque Deus tinha estabelecido as suas leis, os seus mandamentos, e cada um era responsável de cumprir aquilo que Deus tinha estabelecido. E nós vemos que, como não havia uma autoridade humana estabelecida, aquela nação estava em total desordem, estava totalmente afastada de Deus. Quando nós lemos aqui esse livro dos Juízes, nós vemos quantas e quantas vezes o povo se desviava do Senhor e fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus levantava um juiz que organizava tudo, que fazia com que o povo voltasse para a presença de Deus. Passava-se um tempo, tudo voltava de novo como estava. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Como tem sido na nossa família? Como tem estado a nossa família? Nós não somos reis, claro que não. Mas nós, como homens, no papel de marido e no papel de pai, somos responsáveis pela nossa família. Nós somos a autoridade estabelecida por Deus sobre a nossa família. Quando nós lemos Gênesis 3, versículos 22 a 24, nós vemos o que Deus estabeleceu para a família. Quando nós queremos saber o que significa algo, nós buscamos na fonte, nós vamos saber o que aquilo significa. E aqui é o primeiro momento, é o primeiro casamento, é a primeira família estabelecida por Deus. E Deus aqui estabelece os seus princípios nessa família. Os versículos dizem, Gênesis 3, 22 a 24. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou-o fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Acho que eu anotei o versículo errado. 2:22, não é isso? Isso aí, 2:22. 2:22 a 24. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Esses versículos nos mostram o papel do homem como marido. Foi o que Deus estabeleceu. Deus colocou o homem como o marido juntamente com a sua esposa. Então, capítulo 1 e versículo 28, diz do papel de pai, que é a responsabilidade também estabelecida por Deus. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Deus deu ao homem esses dois papéis super importantes, o papel de marido e o papel de pai. E é necessário que haja também uma ordem dentro da família. Quando nós lemos em Efésios capítulo 5, o versículo 23, fica registrado para nós essa ordem que foi estabelecida. Efésios 5, 23 diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Deus deixou uma autoridade estabelecida, uma hierarquia. Deus não deixou as coisas de qualquer forma. Se ele deixasse sem autoridade, nós estaríamos como estava o povo de Israel, cada um fazendo o que parece bem aos seus próprios olhos. Imaginemos na nossa família, se cada um fizer o que acha que é certo, se cada um fizer o que quiser, o que parece direito, como vai ficar a nossa família? Como vai ficar a nossa vida? Como vai ser o nosso viver? Então, por esses versículos, o marido é a cabeça da mulher. A palavra de Deus nos orienta que o homem é, sim, o líder da sua família. Ele é responsável por exercer essa função
sobre a sua família. A autoridade do homem não é dele próprio. Não é vinda do próprio homem, mas é a autoridade estabelecida por Deus. Nós vemos que o mundo quer pregar uma coisa completamente diferente disso, que cada um pode ter as suas liberdades e fazer o que quiser. E desfiguram tanto o homem quanto a mulher do seu papel bíblico estabelecido por Deus. E então o homem não pode mais ser autoridade da casa. Isso é machismo. A mulher não pode mais ser, como o irmão Alfredo falou aqui, uma boa dona de casa. Mas esse é o padrão que Deus colocou. Nós, como homens, somos responsáveis pela liderança da nossa casa. E quem é o nosso exemplo de liderança? Mateus 20, verso 28. O Senhor Jesus Cristo, quando estava entre os seus discípulos, ele pôde dizer: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Às vezes nós temos o falso entendimento de que ser líder ou ser autoridade é ser um rei dentro da sua casa, é ser servido por todos, é ser paparicado por todos, de forma que todos vivem em função de nós. Mas não é isso que o Senhor Jesus Cristo nos mostra. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A liderança que Deus nos colocou sobre os nossos ombros, é uma liderança que serve. É um líder que vive em prol do benefício da sua família. Nós somos responsáveis por isso, irmãos. Nós temos que fazer com que a nossa família esteja bem. Se algo não estiver bem, nós somos responsáveis por isso, porque essa autoridade foi nos dada pelo Senhor. O Senhor Jesus Cristo, em um momento com os seus discípulos, ele começou a lavar os pés de cada um deles. Então, depois de lavar os seus pés, ele pôde dizer: se eu, sendo Senhor, lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Aquela atitude de humildade do Senhor Jesus Cristo, aquela atitude de lavar os pés dos discípulos, mostrava que ele era, sim, o Senhor, sim, um líder, mas um líder que servia aos seus liderados. Esse é o nosso exemplo de liderança. É Cristo o nosso exemplo. E nós devemos buscar com que esse exemplo seja seguido na nossa vida. Porém, nós não podemos pensar que também a nossa liderança é eu mando e o restante, a minha família, obedece. Eu faço o que eu quiser. Eu determino tudo. Não é isso também que Deus deixou. Quando nós lemos na ordem que Deus estabeleceu para todas as coisas, em 1 Coríntios capítulo 11, e o versículo 3, nós vemos que o homem também está sujeito. Nós somos, sim, autoridade dentro do nosso lar, estabelecida por Deus. Mas quando nós olhamos aqui no versículo 3, diz que: quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. A hierarquia que Deus estabelece não começa em nós, começa nele mesmo. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Deus deixou tudo organizado, em plena ordem, para que as coisas funcionem da forma que lhe agrada, da forma que o nome dele seja louvado, seja engrandecido e seja adorado. Nós estamos acostumados a não querer nos sujeitarmos à autoridade.
Nós vemos o mundo nessa perversão total. As pessoas questionam as autoridades, querem desobedecer às leis e às regras, querem fazer as coisas da sua própria maneira, porque não respeitam a autoridade que Deus estabeleceu. E nós, como maridos, devemos ser submissos a Cristo. Como pais, devemos ser submissos a Cristo. Devemos nos submeter a essa autoridade estabelecida por Deus. E devemos entender que, se não for assim, não cumpriremos o nosso papel. Se não for assim, a nossa família não vai viver na presença de Deus, agradando a Deus. É necessário que nós vivamos abaixo ou debaixo da submissão a Cristo. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. Há uma ordem a ser seguida. Mas também nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver algumas responsabilidades do marido que nos falam do compromisso que nós temos de agradar a Deus. Debaixo dessa submissão que Deus nos colocou, nós devemos amar as nossas esposas, amar os nossos filhos, amar a nossa família. Efésios 5, versículo 25, fala desse amor. Não é um amor fácil. Se nós dissermos que é fácil, nós estaríamos mentindo. Porque o nível que nós devemos alcançar é um nível muito alto. A nossa referência em relação ao amor que nós devemos dar às nossas esposas, aos nossos filhos, é uma referência perfeita. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor não é uma emoção. O amor que fala aqui não é aquele sentimento que mexe com as nossas emoções, que faz com que o sangue ferva. Mas o amor é uma decisão. Eu decido amar a minha esposa. Eu escolho amar a minha esposa. Eu escolho amar os meus filhos. O amor bíblico é uma decisão. Não é sentimento, é decisão. Mesmo que na nossa mente possa vir aquele pensamento de que minha esposa não merece que eu a ame, meu filho não merece que eu o ame. E daí? A ordem de Deus é que o marido deve amar a sua esposa e também deve amar a sua família, independente de merecimento. Se fôssemos fazer as coisas apenas por merecimento, não íamos fazer nada, não íamos receber nada, porque nós não merecemos, porque nenhum de nós merece. E Cristo não esperou que nós merecêssemos para vir a este mundo morrer por nós. O sacrifício que Cristo fez é sem nosso merecimento. Ele se deu por cada um de nós, porque Ele nos amou, porque Ele decidiu nos amar. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus escolheu nos amar ao ponto de dar o seu Filho, de fazer um sacrifício por nós. E é assim que Deus pede de nós: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É nosso dever nos entregarmos pela nossa esposa, pelos nossos filhos, procurar o bem-estar deles. Se for preciso que eu fique sem almoçar um dia para que a minha esposa possa almoçar, que assim seja, para a honra e glória de Deus.
para que o meu filho tenha o alimento, que assim seja. Claro que eu estou levando para um nível, talvez que não faz parte da nossa vida, mas que é um exemplo da nossa ação de amor para com a nossa esposa, com a nossa família. Um amor que se sacrifica, um amor que se entrega, que procura o bem-estar do outro. Esse é o amor de Cristo por nós, e o nosso amor, e deve ser o nosso amor para com a nossa família. O homem deve ser o exemplo para a família. Se nós quisermos cumprir a função que Deus nos dá, se nós quisermos liderar bem a nossa família, nós precisamos ser exemplo para a nossa família. Não tem como eu dizer para alguém, faça isso ou faça aquilo, se eu não fizer. Eram assim os fariseus, que diziam tudo o que tinha que ser feito, mas não praticavam o que eles mesmos diziam. E o Senhor Jesus os chamou de hipócritas. Se nós não fazemos aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos, nós não somos exemplo para a nossa família. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 32, fala sobre essa responsabilidade. Depois de Moisés escrever a respeito da obediência, das instruções que Deus estava mandando para o povo de Israel, quando eles estavam quase chegando à terra prometida, ele fala muitas vezes diretamente aos homens, diretamente aos pais, aos responsáveis pelas suas famílias. No versículo, eu não anotei, mas tem um versículo que diz que eu não falo isso aos vossos filhos, mas eu falo a vós para que ensineis os vossos filhos. E depois de falar tudo isso, a mensagem que Deus deixa é: tende, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho. Tudo que Deus deixou registrado é para ser cumprido. E nós devemos ser exemplo para a nossa família. Nós precisamos ser exemplo. Se nós não formos exemplo, a nossa liderança se torna uma liderança questionável, se torna uma liderança sem sentido. Como eu vou dizer a alguém o que fazer se eu não faço? E também o homem tem a missão, a responsabilidade de ser o provedor da família. Em Gênesis 3, versículo 19, Deus dá uma ordem a Adão e não a Eva. É interessante que essa ordem é diretamente para Adão. Deus já tinha dito a Eva a respeito da queda, do pecado que ela também cometeu, e ele já tinha dito a Eva a sentença que ela receberia. E agora ele está dizendo a Adão a sentença que Adão tem a receber. E ele diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A ordem foi dada a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Não queremos dizer que as esposas não podem trabalhar, que as esposas não podem ter uma profissão, mas a palavra de Deus nos orienta que a provisão da família é uma responsabilidade do homem. Não podemos deixar essa responsabilidade sobre os ombros das nossas esposas. Nós temos que cumpri-las. E quando nós falamos de necessidades, não podemos pensar também meramente nas necessidades físicas. Não, eu saio todos os dias para trabalhar, eu começo a trabalhar às 7 da manhã, eu paro às 10 da noite, porque eu tenho que prover o alimento no meu lar, eu tenho que prover a roupa, eu tenho que prover
material escolar e etc. Mas e o provimento espiritual? E o provimento emocional? Aquele tempo de assentar-se com o filho, com a esposa, estudar a palavra de Deus. Aquele tempo de conversar sobre a vida, sobre a família. Quantas vezes nós homens, negligenciamos a provisão emocional da nossa família? Quantas vezes nós somos negligentes em cuidar dos sentimentos, das emoções da nossa família? Nós nos preocupamos muito em que tenha o alimento, que tenha a roupa, a vestimenta, mas nós não preocupamos com os sentimentos. Nós não preocupamos com o crescimento espiritual da nossa família. É uma responsabilidade muito grande e nós muitas vezes nos limitamos a olhar para a questão física da provisão. O próprio Deus nos diz que nenhum justo fica desamparado. Ainda que nós não tenhamos condições financeiras para sustentar a nossa família, Deus vai prover um meio. Mas nós devemos dar valor a essa função de prover as necessidades físicas, espirituais e emocionais da nossa família. Nós devemos cuidar do corpo, da alma e do espírito de cada um dos nossos familiares. Nós devemos ser dedicados, nós devemos ser trabalhadores. Ainda que falte um emprego, nós não devemos ser preguiçosos. Ainda que o cansaço possa nos afligir, nós não podemos negligenciar a vida espiritual e a vida emocional da nossa família. É isso que Deus nos orienta. A palavra de Deus nos diz assim. E nós devemos também ser protetores da nossa família. Em Gênesis 2, versículo 15, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele deu uma grande ordem a Adão. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Era a responsabilidade de Adão guardar o jardim. Jardim aqui não somente no sentido daquele lugar físico que ele morava, mas no sentido da sua família. O nosso lar precisa ser um jardim de Deus e nós sermos os protetores desse jardim. Nós precisamos proteger a nossa família. Precisamos cuidar da nossa esposa e dos nossos filhos. E nós vemos que, não vamos ler, mas nós vemos que houve a queda quando Eva foi enganada por Satanás. E onde estava Adão, que não estava guardando a sua esposa? E onde estava o marido que não tomou uma atitude correta ali? A própria palavra de Deus nos diz que Adão não foi enganado. Ou seja, ele tomou uma decisão errada, consciente do que ele fazia. Ele falhou em guardar o jardim. Ele falhou em guardar a sua esposa, em proteger a sua família. E quantas vezes nós também temos falhado em proteger a nossa família. Nós sabemos o que os nossos filhos assistem na televisão, o que as nossas esposas assistem, o que os nossos filhos fazem no celular, nas amizades. Nós sabemos os lugares que a nossa família frequenta. Sabemos o que eles têm aprendido nas escolas
nas universidades, em todos os lugares que eles estão inseridos. Sabemos o que tem acontecido na vida da nossa família. Temos nos preocupado em proteger a nossa família de tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre a nossa família. Adão não soube proteger. Adão não fez o que ele tinha que fazer. E a família dele foi rapidamente destruída, podemos assim dizer. Ele caiu em pecado, ele foi expulso daquele lugar tão precioso que Deus tinha preparado para ele e a família dele. E depois a palavra de Deus nos conta que o seu filho matou o próprio irmão. Ele não cumpriu o papel de protetor que Deus deu a ele. E esse papel é muito importante, irmãos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, fala sobre isso. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É muito pesado. É muito pesado essa palavra que vem para nós. Aquele que não tem cuidado dos seus e da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Irmãos, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós realmente, por nossas forças, nós não somos capazes de cumpri-la. Não temos condições. Por isso, nós precisamos nos submeter a Cristo, para que Ele nos capacite a cumprir essa responsabilidade. Nós precisamos ser cuidadosos com a nossa família. Nós precisamos proteger a nossa família. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus nos diz para que nós, homens, devemos coabitar com as nossas esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Nós devemos ter entendimento, não entendimento nosso, entendimento da vontade de Deus, a direção de Deus, para nós podermos viver a vida comum do lar, com entendimento, prestando honra à nossa mulher como vaso mais fraco, porque são co-herdeiras da graça da vida, juntamente conosco. E tem uma advertência também aqui nesse versículo, para que não sejam impedidas as vossas orações. É muito triste quando nós oramos e nós sentimos que Deus não nos ouve. Aquelas orações não passam do teto. Não estou dizendo que é só por esse motivo, mas esse pode ser um motivo que as nossas orações são impedidas. Ou seja, Deus não responde às nossas orações. Deus não nos dá atenção, porque nós não estamos tendo o cuidado com a nossa família. É muito grave nós falharmos nessa missão. Nós temos que estar atentos. Nós não podemos deixar que a nossa família fique vulnerável, como Eva estava vulnerável e caiu no engano. É nossa missão como maridos e pais que nós sejamos ensinadores. Nós não devemos deixar a responsabilidade do ensino da nossa família para a igreja, para a escola, para a universidade ou para qualquer outro que você possa pensar.
é a responsabilidade nossa de ensinar a nossa família. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 19, fala sobre a responsabilidade de nós, como pais, ensinarmos os nossos filhos. Ensinai a vossos... E vamos ler o 18 para contextualizarmos. Deuteronômio 11, versículo 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Qualquer circunstância da nossa vida que nós pensarmos, é momento propício para ensinarmos. Nós podemos pensar que se nós estivermos assentados em nossa casa, toda a família reunida, conversando, é um momento propício para ensinarmos. Se nós começarmos a caminhar com os nossos filhos, com as nossas famílias, é momento propício para ensinarmos. Quando nós vamos nos deitar para dormir, é um momento propício para ensinar a nossa família. Quando nos levantamos pela manhã, é momento propício para ensinarmos a nossa família. O ensinamento está permeado em todas essas circunstâncias. Há estudos que dizem que o início da manhã, o primeiro momento do dia, tanto quanto o final do dia ou o momento de dormir, são momentos onde a nossa mente tem uma boa capacidade de captar os ensinamentos. E eu li que nós acordamos pensando naquilo em que estávamos pensando quando dormimos, e nós pensamos durante todo o dia naquilo que nós pensamos quando acordamos. Então, se nós estivermos dispostos a aprender e a ensinar em todos os momentos, no primeiro momento do dia, no último momento do dia, nós vamos digerir os ensinamentos durante todo o nosso viver, durante todo o dia, durante todo o momento. Aqui não fala só temos muitas vezes pensamos somente num culto doméstico, ou num momento onde a família toda está reunida em torno da palavra de Deus, mas não é só esse o momento de ensinamento. Esse versículo nos mostra que está abrangendo todo o nosso viver. E a nossa responsabilidade é ensinar os nossos filhos. Nós devemos ensinar os nossos filhos de maneira com que o coração deles seja atingido. Não é só os ouvidos, entra no ouvido, sai no outro. Aquilo que eu falo com meu filho de manhã, de tarde, ele nem lembra mais. Não é assim. Mas é no coração, de maneira que o coração possa ser transformado para a honra e glória de Deus. Em Efésios 6, versículo 4, também fala dessa responsabilidade de ensinadores. Efésios 6, versículo 4. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Provocar a ira vai fazer com que o filho não dê ouvidos aos ensinamentos, o filho não respeite a autoridade do pai, mas a palavra de Deus orienta que o pai deve criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A vida cristã dos nossos filhos é nossa responsabilidade. Eu não posso simplesmente dizer, mas eu levo meu filho em todas as reuniões da igreja, mas isso não é suficiente.
Isso é bom, é ótimo, é maravilhoso. Devemos fazer isso sim. Mas não é só isso. Eu não posso deixar a educação ou o ensinamento do meu filho nos ombros da igreja. Porque não é isso que Deus estabeleceu. E também em 1 Coríntios 14, o versículo 35, uma palavra me chamou muito a atenção. Primeira Coríntios 14 e o versículo 35. Falando em relação às mulheres, diz que se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. Eu não quero entrar no contexto desse versículo, porque não é o assunto que nós queremos falar. Mas essa frase, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. Nós, como maridos, precisamos nos preparar para responder aos questionamentos, às perguntas da nossa esposa. Não é um ensino também? Não é uma responsabilidade de ensinar? A palavra de Deus nos deixa essas orientações porque Deus quer que nós vivamos uma vida plena diante dele. Não é por motivos banais, mas é porque Deus sabe o que é melhor para nós e para a nossa família. É porque Deus sabe que essa é a maneira correta e que as coisas vão caminhar bem, é seguindo o que Ele diz. É submissão à autoridade de Deus e de Cristo. É cumprimento das responsabilidades que Deus tem nos dado. E nós, como maridos, temos que atentar para isso. Não podemos deixar com que as nossas esposas sejam crianças espirituais a vida toda. É responsabilidade nossa também como maridos. A palavra de Deus está falando nesse sentido. Como líder, nós somos responsáveis pelo ensino da nossa família. E também pela correção. Em Hebreus capítulo 12, o versículo 6 e o versículo 7. A correção ela vem junto com o ensino. Em uma outra oportunidade, eu acredito que há uns 2 ou 3 anos atrás, nós estudamos aqui o livro de Provérbios e estudamos sobre a questão do ensinamento, da correção, que uma coisa complementa a outra. Eu ensino e eu corrijo, quando necessário. Um sem o outro fica falho. Não adianta eu corrigir se eu não ensino, e não adianta eu ensinar se eu não corrigir. Não vai ter o fruto de aprendizado que deve acontecer. E Hebreus 12, versículo 6 e versículo 7 diz sobre a atitude de Deus para conosco como filhos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? A correção, ela é valiosa, ela é benéfica para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, da nossa família. Porque faz com que nós aprendamos a obedecer. Faz com que todos nós vivamos em obediência. É muito ruim quando nós somos repreendidos. Quando alguém diz a nós, você fez isso de errado. Mas isso produz em nós um ensinamento. O versículo 11 também aqui de Hebreus 12 diz que
Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Eu tenho certeza que se não fosse a vara que a minha mãe usou para me corrigir, eu não estaria servindo a Deus hoje. Tenho certeza que se não fosse a correia que meu pai usou para me corrigir, eu não estaria servindo a Deus hoje. Porque a correção é necessária. E mesmo que pareça tristeza, mesmo que ao presente ou no momento que acontece, parece tristeza, dói, machuca. Mas a correção produz em nós um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. A correção exercita frutos pacíficos de justiça em nossas vidas. Nós vemos muitas pessoas caminhando pelo mundo totalmente desordenadas, sem regras. E na maioria das vezes, se nós formos procurar saber os motivos, faltou a correção. Eu me lembro muitas vezes da história daquela moça Suzanne Richthofen, que matou os seus pais. Foi dito que ela nunca tinha ouvido um não na vida. E a primeira vez que ela ouviu um não foi quando ela começou a namorar uma pessoa, esse rapaz que ajudou ela nesse crime, né? Que não era uma pessoa de bem. E o seu pai disse a ela, não namore esse rapaz, ele não é pessoa de bem. Foi a primeira vez que ela ouviu um não na vida. E a consequência daquilo foi que ela se revoltou contra os seus pais. E ela planejou a morte deles. A correção não veio no tempo devido. A correção falhou. Quão grave é nós negligenciarmos também a correção. A correção produz fruto pacífico de justiça. A correção faz com que nós entendamos o que é certo, o que é justo, que nós aprendamos a obedecer à vontade de Deus, que nós aprendamos a obedecer à autoridade estabelecida por Deus, para o nosso bem, para o bem da nossa família. Em Provérbios capítulo 13, versículo 24, também diz a respeito disso. O que retém a sua vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. No tempo certo, aquele que ama, corrige o seu filho. E temos, para finalizar, um exemplo muito ruim também dessa questão da correção. Em 1 Samuel capítulo 3, versículos 13 e 14. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Deus estava falando com Samuel, ainda um jovem, talvez até uma criança ainda. Deus estava falando com Samuel a respeito do que ele haveria de fazer, a respeito da família de Eli, aquele sacerdote ali em Siló. E Deus diz a Samuel, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu.
Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Os filhos de Eli chegaram a uma perversão tal que Deus diz que nem com sacrifícios, nem com ofertas de manjares, a iniquidade da casa dele seria extirpada, seria expiada. Se os irmãos quiserem ler, depois leiam aqui o capítulo 2, que tem mais detalhes a respeito do que eles fizeram, da maldade desses homens. O versículo 33 e 34 do capítulo 2 fala também: o homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. O Senhor estava dizendo que não haveria nenhum velho mais na família de Eli. Todos morreriam jovens. Toda a família de Eli seria extirpada da terra ainda na sua juventude. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Aquele homem foi negligente na correção dos seus filhos. Ele foi negligente no ensino dos seus filhos. E a família dele foi extirpada. O sacerdócio dele foi tirado. Chegou um momento que Salomão tirou Abiatar, que era um descendente de Eli, do sacerdócio, e colocou Zadok no lugar dele. O sacerdócio da casa de Eli, perante o povo de Israel ali em Siló, acabou, porque ele foi negligente no ensino e na correção dos seus filhos. Essa família fracassou porque ele não corrigiu os seus filhos. São muitos ensinos, irmãos. É uma responsabilidade muito grande. É muito difícil chegar aqui à frente e falar sobre isso. É muito difícil transmitir essa mensagem, porque é uma responsabilidade muito pesada. Estou no começo da minha vida, tenho poucos anos de casado, ainda não tenho filhos. Mas eu não posso negligenciar o que o Senhor me ensinou e me mandou dizer. Mas pesa também sobre mim e agora sobre todos nós essa grande responsabilidade. Os irmãos já têm dito aqui, se nós aprendemos aqui e não praticamos, nós estamos negligenciando o que Deus nos ensina. Nós não somos capazes de cumprir todas essas responsabilidades que Deus tem nos dado. Isso é um fato. O primeiro homem falhou na sua responsabilidade. E olha que ele foi criado em perfeição e sem pecado. Mas ele falhou. Porém, nós não podemos nos esquecer que nós devemos cumprir a nossa responsabilidade em submissão a Cristo. Debaixo da autoridade que Cristo é em nossa vida. E é Ele que nos dá a capacidade para cumprir a nossa responsabilidade. Cristo nos capacita e Cristo é o nosso modelo. Não é por nossos méritos. Não é por nossa força, por nosso conhecimento, por nossa capacidade. Então, irmãos, que nós sejamos humildes o bastante para reconhecermos o senhorio de Cristo em nossas vidas, para entendermos a nossa responsabilidade diante da nossa família, para nós cumprirmos o que Deus quer para nós. Isso redundará em benefícios para nós, para a nossa família e para as gerações, para a nossa igreja e para todos aqueles que estiverem à nossa volta.
Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós alcançamos pessoas. Nós brilhamos como luz no meio desse mundo. Nós somos como sal nessa terra, dando sabor à vida. O Senhor Jesus Cristo é tudo em todos. Inclusive, Ele é o que nos capacita, o que nos orienta. E Ele é o nosso modelo. Que nós cumpramos essas responsabilidades na total dependência dEle. Amém.